pra te adorar, ó Rei dos Reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Acompanhe, por favor, esse texto. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Queridos, nós estamos em uma série de mensagens cujo tema é os mistérios do reino dos céus. E nós temos falado aqui, nos últimos domingos, sobre esse tema que é um tema tão importante, de extrema importância para todo cristão, todo aquele que creu em Jesus e que tem um coração de servir a Deus de maneira certa, de maneira própria, de maneira legítima, para todos aqueles que desejam por uma vida cristã autêntica e vencedora, é necessário entender sobre os mistérios do reino dos céus. E nas primeiras ministrações, nós procuramos estabelecer o que é o reino dos céus. E os irmãos entenderam que reino de Deus é o próprio Deus. Então, se você entende que o reino de Deus é o próprio Deus em soberania, é o próprio Deus no exercício da sua vontade, é o Deus em glória, é o Senhor Criador, é o Deus em sublimidade, em majestade, em poder e glória. Deus, Ele é o próprio reino, amém? No entanto, reino dos céus são termos que são próprios do Novo Testamento. Nós só iremos encontrar essa expressão reino dos céus nas páginas do Novo Testamento, sobretudo no livro de Mateus, que por 32 vezes é declarado o reino dos céus, o reino dos céus, o reino dos céus, por 32 vezes. E os irmãos também já sabem que reino dos céus consiste em Deus ministrando a sua própria vida para dentro de pessoas. Então, pense comigo, o que é reino de Deus? O próprio Deus. Ele é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Só que esse Deus, ele tem uma vontade. E conforme a oração do Pai Nosso, nos é revelado na oração do Pai Nosso, o próprio Jesus ensinando aos seus discípulos e a todos nós, que devemos orar ao Pai nas seguintes palavras: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Então vocês verifiquem comigo como que na oração do Pai Nosso, já é declarado ali, de maneira bastante resumida ali, mas com muita clareza, de maneira muito objetiva, que Deus, ele tem uma vontade, e que esta vontade consiste em manifestar o seu reino nessa terra. Quando diz, venha a nós o seu reino, ou venha a nós o teu reino, e que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, então isso expressa de maneira muito singela e muito clara, que o Pai tem uma vontade, e que a vontade do Pai é que o seu reino seja manifestado. E esta manifestação aponta justamente para o período, para a dispensação que nós vivemos, que é a dispensação da graça, que esta era da graça, a era da igreja, a era do testemunho de Jesus nesta terra. De modo que o próprio Deus agora, ele ministra a sua vida para dentro de pessoas, a começar por Jesus. Então o homem Jesus, ele é o princípio do reino dos céus. Porque, como diz o texto, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Versículo 14 de João capítulo 1. E o verbo se fez carne. Então esse Deus encarnado é como se o próprio Deus entrasse para dentro daquele homem Jesus, o constituindo o reino dos céus. Agora Jesus, ele é Deus no meio das pessoas, como o próprio texto diz, o Emanuel, não é verdade? Emanuel quer dizer Deus conosco.
Então, quando Jesus andava, Deus andava. Quando Jesus chegava, Deus chegava. Quando Jesus saía, Deus saía. Quando Jesus falava, Deus falava. Quando Jesus vivia, Deus vivia. Então, o que é reino dos céus? Resumidamente, Deus no homem se manifestando, ou dando a se conhecer, dando a conhecer a si mesmo. Então, o reino dos céus é um dado momento na história de Deus, podemos dizer assim, essa história soberana, que o próprio Deus decretou nas Escrituras. Reino dos céus é um momento em que Deus, Ele vem habitar o homem, a começar por Jesus. Mas não somente em Jesus, mas em todos aqueles que creram. Quantos aqui creram em Jesus? Então, se você creu em Jesus, se você crê em Jesus, então o Espírito Santo habita o seu espírito. O Deus triuno está dentro de você, como o próprio Jesus declarou: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos e faremos nele morada. Então, quando nós cremos em Jesus, quando nós confessamos a Jesus, o Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Ele vem habitar em nós. Ele vem fazer morada em nós. Isso por meio de crermos no Evangelho, não é verdade? O próprio apóstolo Paulo, ali em Efésios capítulo 1, versículo 13, ele diz que quando nós ouvimos o Evangelho da verdade, a palavra da verdade, o Evangelho da nossa salvação, e tendo no Evangelho crido, fomos selados com o Santo Espírito da promessa. Então trata-se do novo nascimento que nós recebemos no momento em que cremos no Evangelho da nossa salvação. Isso ocorreu aqui na parábola do semeador. Na parábola do semeador. Olha só, Mateus capítulo 13, versículo 19, diz assim: a todos os que ouvem a palavra do reino e não as compreendem, vem um maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Só quero pegar o sentido positivo do texto, porque aqui diz que aquele que ouve a palavra do reino e não compreendem, não entendem, não recebem, não creem nela. Então o maligno vem e arrebata a palavra que foi semeada no coração, a palavra do reino. Mas quem foi que semeou a palavra do reino? O próprio Jesus, como o semeador ali da parábola do semeador. De modo que nós entendemos e vemos aqui, percebemos em Mateus capítulo 13, 7 parábolas. De modo que a primeira parábola é a parábola do semeador, quando o próprio Jesus, como o semeador, saiu a semear a palavra do reino nos corações. E nós, os que cremos, nós aqui nos identificamos com aquela quarta terra, com aquele quarto coração, que é a boa terra, que ouviu a palavra do reino, entendeu, creu, nasceu de Deus, e então essa palavra frutificou. Ou seja, o cristão, aquele que ouviu a palavra do reino, entendeu e creu, ele foi regenerado, ele nasceu de Deus. De modo que a primeira parábola, a parábola do semeador, atenção para esse detalhe, tá? A parábola do semeador, ela consiste em alguém, esse alguém é o próprio Jesus como semeador, que saiu a semear a palavra do reino nos corações. Olha só, então, qual é a semente da primeira parábola, da parábola do semeador? A palavra do reino, diga a palavra do reino. Ó, a semente é a palavra do reino. E qual é o campo da primeira parábola? Qual é o terreno da primeira parábola? Os corações, diga os corações. Então, na parábola do semeador, atenção, nós temos quem semeia, que é Cristo, temos a semente, que é a palavra do reino, que é espírito e vida, que é a palavra de vida eterna, e o terreno no qual foi semeada a palavra do reino são os corações. Amém? Agora atentem para a segunda parábola, a parábola do joio. Mateus 13, 24. Ora, outra parábola propôs dizendo: o reino dos céus, olha só, o reino dos céus, nós juntamente com todos os cristãos que creram em todos os lugares e épocas, é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Aí, uma visão, uma leitura bem desatenciosa, nos faz pensar o seguinte: a parábola do joio, ou digo, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Aí, se estiver um pouco desatento, falar, boa semente é a palavra do reino, e o campo é o coração. Calma, aqui é outra parábola. Lá é a parábola do semeador, aqui é a parábola do joio. Pastor, então, é diferente aqui, tanto a semente como o campo é diferente? Muito diferente. Olha só,
O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Eu quero explicar essa parábola no versículo 37. Olha o versículo 37. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo, nessa parábola do joio, é o mundo. A boa semente, os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. Então olha a diferença. A segunda parábola, que é a do joio, consiste em um que semeia, que é o próprio Jesus de novo, continua sendo Jesus. Agora a semente é você, sou eu, são todos os cristãos, e o campo é o mundo. Quem entendeu? Então a palavra do reino foi semeada no teu coração, você entendeu a palavra, creu na palavra, confessou a palavra, você nasceu de Deus, você foi regenerado, o próprio Deus habita em você. Agora Ele te constituiu o reino dos céus, ou nos constituiu o reino dos céus, e agora nós, como reino dos céus, como uma grande lavoura de trigo, fomos semeados no mundo. Agora imagina só que coisa, por isso que fala os mistérios do reino dos céus, porque consiste no que é o reino dos céus, no caso somos nós, juntamente com Jesus, Jesus e a igreja, Cristo e a igreja, o novo homem é o reino dos céus, que não somente é um reino dos céus por acaso ou por qualquer motivo, não, mas é por um motivo bem específico, que é manifestar Deus neste mundo, é manifestar a Deus que é amor, é manifestar Deus que é bondade, é manifestar Deus que é luz, que é justiça, que é santidade, que é longanimidade, que é domínio próprio, que é fidelidade, que é tudo de bom. Então todos os atributos de Deus está em nós, a sua igreja, o reino dos céus, que fomos semeados no mundo para quê? Quando alguém semeia uma semente, o que ela espera? Quando alguém semeia uma semente no campo, na terra, o que ela espera com aquela semente? Que germine, que cresça e que frutifique. Sim ou não? Não é o natural? Então aquele que planta, ele não faz na esperança de colher os frutos, sim ou não? Com Deus não é diferente. Quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, venha a nós o teu reino, é justamente essa ideia de o próprio Deus vir ao homem. Porque o reino de Deus é o próprio Deus, então quando Deus vem, o reino vem. E isso já aconteceu, porque Jesus já veio à primeira vinda. Não para manifestar este reino para as nações, para o mundo, mas para manifestar esse reino dentro da sua igreja, na sua casa, a qual casa que somos nós. Então quer dizer, pastor, que vir o reino é vir Deus? Sim. E então esse texto é um texto de cunho escatológico, que nos remete para o futuro, quando Jesus vier na sua segunda vinda, e este reino for manifestado aqui na terra. Então, se cumpre a oração do Pai Nosso? Sim, a oração do Pai Nosso é uma oração que, pelo menos na sua metade, ela tem um cunho escatológico, futuro. A oração do Pai Nosso, na primeira parte, é profética. Somente quando Jesus vier, o reino será manifestado para todos os seres do universo. Nesse ponto se cumpre o supremo propósito de Deus. No entanto, as coisas eternas devem ser experimentadas por nós hoje. Hoje, nós precisamos provar do reino dos céus, que é o próprio Deus em nós. Então você, como o reino dos céus, você como participante do reino dos céus, você como um cristão, você como um servo de Deus, como uma serva de Deus, como alguém que crê em Jesus, você foi colocado nessa terra e semeado neste mundo tenebroso de trevas, de maldade, de injustiça, de impiedade, de iniquidade. Para quê? Para que você pudesse frutificar para Deus. Diga amém. Sabia que Deus te colocou nesse mundo para você frutificar? Olha a pergunta que eu vou fazer para você agora. Se você é uma semente, diga: eu sou uma semente de Deus. A vida de Deus te constituiu semente. A vida de Deus te constituiu um pé de trigo, para que você, como um pé de trigo semeado neste mundo, você frutificasse para Deus. Aí a pergunta vai agora: o que é frutificar para Deus nesse sentido então?
Se você recebeu a vida de Deus, e esta vida te constituiu uma semente, um cristão, um cidadão do reino dos céus, é certo que frutificar neste mundo é manifestar esta vida que está em nós. Frutificar no reino dos céus é manifestar Deus. Frutificar no reino dos céus é fazer com que as pessoas conheçam a Deus por meio de você. Para que as pessoas contatem a Deus por meio de você. Para que as pessoas conheçam quem é Deus por meio de você. Porque Deus é o reino, Ele habita o seu coração, Ele está dentro de você, Ele fez morada no teu espírito, para que então todos possam contemplar Deus na tua vida. Isso é frutificar no reino dos céus. Foi o que aconteceu com Jesus. Eu disse agora há pouco que Jesus ele foi o primeiro homem a ser reino dos céus, porque Deus estava naquele homem Jesus, caminhando entre as pessoas, e quando olhavam para aquele homem, percebiam algo diferente nele, virtudes aromáticas, que atraíam as pessoas, um jeito de ser diferente dos outros, alguém diferente, alguém amigo, altruísta, companheiro, solidário, amigo, perdoador, que amava as pessoas, que se preocupava com as pessoas. Jesus declarou: eu sou a luz do mundo, quem crê em mim não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Quantos aqui creem em Jesus? Então você tem a luz da vida. Diga: eu tenho a luz da vida. Então você tem a luz da vida e você agora está na condição de iluminar. Jesus é a luz do mundo, sim ou não? Ele iluminou, sim ou não? E aí ele declarou para a igreja: vós sois a luz do mundo. Então se ele é a luz do mundo, nós também somos a luz do mundo. E fomos colocados para iluminar no meio das trevas. É por isso que aquele texto que nós lemos aqui em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 14. Escrevo-te estas coisas, é Paulo escrevendo a Timóteo, né? É como se fosse assim: escrevo-te essas coisas, ó Timóteo, esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Casa de Deus não é esse galpão, casa de Deus somos nós, amém? A igreja, que é coluna e baluarte da verdade. Sabia que a igreja é coluna e baluarte da verdade? Pastor, você falou agora há pouco que nós somos reino dos céus, sim, mas também casa de Deus, e também coluna e baluarte da verdade, que são características diferentes da igreja. A igreja como o reino dos céus é uma questão de vida, é uma questão orgânica de vida, que todos nós fomos feitos com a vida de Deus em nós, e semeados no mundo como o potencial de um grão de trigo, que temos o potencial da vida em nós para frutificarmos para Deus, e frutificarmos o próprio Deus. E como coluna e baluarte da verdade, nós somos aqueles que mantêm a verdade. Somos sustentáculos da verdade, coluna e baluarte, como se fosse assim uma grande coluna, uma grande base firme no chão, com uma coluna bem alta que proclama, que manifesta, que anuncia a verdade. E eu quero dizer para vocês que a verdade, ela consiste na manifestação da vontade de Deus. Deus tem uma vontade, amém? Quantos aqui creem que Deus tem uma vontade? Então, quando Deus manifesta a sua vontade, ali está a verdade. Portanto, Deus ele deseja se manifestar, Deus deseja se tornar conhecido e ser manifestado no meio dos homens por meio da sua igreja. Aqui consiste o ser coluna e baluarte da verdade. Não é nada mais que nada menos. Ser coluna e baluarte da verdade não é meramente pregar a palavra. Pastor, se eu pregar a palavra, eu sou coluna e baluarte. Se eu pregar o evangelho nos ônibus, eu sou coluna e baluarte da verdade. Se eu pregar a palavra, o evangelho nos hospitais, nos presídios, nas casas, nas ruas, eu serei coluna e baluarte da verdade. Eu digo, é um pouquinho sim. Não estou desprezando a pregação da palavra, até porque nós pregamos a palavra. Mas eu quero dizer que, em um sentido muito maior, pregar a palavra não é meramente falar palavras. Teve um grande poeta, um grande escritor, que disse certa vez assim: pregue o evangelho a todo tempo. Se possível, ou se for necessário, use as palavras. Quem entendeu? Pregue o evangelho a todo tempo.
Se for necessário, use as palavras. Caso não for necessário, pregue com o seu viver, com a sua conduta, com o seu comportamento. Porque você, em essência, nós, todos juntos, juntamente com todos os irmãos, somos essencialmente coluna e baluarte da verdade. Porque ser coluna e baluarte da verdade consiste em manifestar Deus em nosso viver. Olha só o versículo 16. Evidentemente grande é o mistério da piedade. Evidentemente grande é o mistério da piedade. Porque o mistério da piedade, ele é grande e ele é evidente. Evidentemente grande é o mistério. Esse mistério da piedade, ele não pode ser pequeno e nem oculto, porque ele tem que ser manifestado. Ele tem que se tornar evidente, claro, visível, palpável. Porque quando ele diz no versículo 16, evidentemente grande é o mistério da piedade, tem 2 pontos, segue-se uma ponta explicativa. Ele vai falar agora o que é o mistério da piedade. Aí segue, aquele que foi manifestado na carne. Olha só, grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne. Então já começa a entender que mistério da piedade consiste em aquele que foi manifestado na carne, na humanidade. Aí eu pergunto, quem é aquele que se fez carne? Jesus é aquele que se fez carne? Jesus é aquele que se fez carne? Atenção, a carne é o próprio Jesus, é a humanidade. Aquele é o verbo eterno, que é o próprio Deus. Vamos recordar do texto de João, capítulo 1, versículo 1? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era? Aí o versículo 14, e o verbo se fez carne, a carne é o homem. Por isso temos que entender o que é o reino dos céus, como se estabelece o reino dos céus, como o reino dos céus é experimentado, é cristalizado em nossas vidas. Por isso a importância dessa série de mensagens. Quando diz, aquele que foi manifestado na carne, está falando do verbo eterno, que no princípio estava com Deus e era o próprio Deus. Este verbo eterno, que é Deus, que criou todas as coisas, ele se fez carne. Aí o verbo se fez carne. Esta carne aqui trata-se da humanidade, trata-se do homem Jesus. Quem entendeu, diga amém. E se eu perguntar para vocês assim, quem é aquele que foi manifestado na carne? Quem é aquele que foi manifestado no homem Jesus? O verbo eterno, diga o verbo eterno. Diga o próprio Deus. Diga o Senhor dos céus e da terra. Diga o Criador do universo. Que é Espírito, que habita em luz inacessível, ao qual nenhum homem viu e nem é capaz de ver. Esse se fez carne, Jesus. Por isso diz o Emanuel, Deus conosco. Jesus era Deus no meio das pessoas. Então, aquele que foi manifestado na carne é o verbo eterno que foi visto, percebido, ouvido, tocado aqui nessa terra. Ele foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, ele foi crido no mundo e ele voltou para os céus em ressurreição e ascensão, ele foi recebido na glória. Amém? Então, a primeira vinda de Cristo, ele veio manifestar Deus e gerar o seu reino. Amém? Uma vez o reino tendo sido gerado, agora ele sobe aos céus e se assenta à destra de Deus. E espera que esse ministério de Cristo aqui na terra, como o reino dos céus, como verdade, o próprio Jesus declarou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, esse ministério continue por meio da igreja, por meio de cada um de nós. Porque o mistério da piedade consiste em Deus sendo manifestado na humanidade. Uma pergunta, Deus está sendo manifestado na tua vida humana? Jesus é reino dos céus, nós somos reino dos céus. Jesus é a luz do mundo, nós somos a luz do mundo. Jesus é filho de Deus, nós somos filhos de Deus. Jesus é o grão de trigo que veio à terra e não permaneceu vivo, morreu e gerou muitos grãos, e nós, como os muitos grãos, fomos semeados no mundo para frutificar para Deus. Você está frutificando para Deus? Deus está sendo manifestado porque evidentemente grande é o mistério da piedade. Aquele que é o verbo eterno, ele foi manifestado na carne. Deus está sendo manifestado em sua vida humana? É uma pergunta. Porque nesse ponto,
se estabelece aqui o princípio da instrumentalidade. Vou explicar para os irmãos, o que é o princípio da instrumentalidade? Que Deus, na sua soberania, na sua infinita sabedoria, na sua grandeza, no seu supremo propósito, Ele decidiu que Ele seria conhecido e manifestado para todo o universo, ou todos os universos e multiversos e mundos, por meio do homem, por meio do seu reino, por meio do novo homem que é Cristo e a igreja. Ele decidiu isso. Então aqui se estabelece o princípio da humanidade, Deus sendo manifestado por meio dos homens e manifestado nos homens. Nesse ponto, nós temos um segundo mistério, que é o mistério da iniquidade. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, assim, ó. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Então esse primeiro versículo diz assim, eu não quero que vocês, irmãos, se perturbem sobre a questão da segunda vinda de Cristo, como se procedesse de nós, que Jesus já está voltando. Então não se perturbem por palavra, por espírito, por epístola, por nada. Fiquem tranquilos que, versículo 3, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto o quê? Qual é o assunto? A segunda vinda de Cristo, a nossa reunião com Ele. Porque isto de nenhum modo acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Paulo falando assim, fique tranquilo, que a vinda de Cristo não vai acontecer sem que primeiro a apostasia plena seja manifestada no mundo. E não somente essa apostasia dos corações, como também seja revelado, manifestado o homem da iniquidade, o filho da perdição, que é uma menção ao anticristo que vai surgir nos últimos dias. Então, pastor, quer dizer que para Cristo voltar, o anticristo tem que aparecer primeiro, a apostasia tem que se manifestar. Pastor, o que é apostasia? Apostasia é apodrecimento, dar as costas a Deus. Quando o homem dar as costas a Deus e a sua verdade, o resultado é o apodrecimento da alma e do coração, dos sentidos, do sentimento, do pensamento, da consciência, da vontade, das emoções. O homem entra num estágio de apodrecimento pleno do pecado. Isto é apostasia. Então quer dizer que a apostasia é dar as costas a Deus e o resultado é o apodrecimento do ser humano, o pecado em máxima nele? Sim, isso é apostasia. E quando a apostasia chegar, chega também o homem da iniquidade, que é o anticristo. Somente depois dessas duas coisas é que Cristo se manifestará com poder e glória. Aí é a manifestação do reino dos céus, como eu havia dito no início da mensagem. Aí diz, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus e é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então olha só, veja o que é o homem da iniquidade? É aquele que se opõe a Deus, ele é contra tudo que é Deus. Até porque o que significa a palavra anticristo? O que quer dizer anti? Contrário a, certo? Anti, contra alguma coisa, ou contrário a alguma coisa. É aquele que se opõe. Então anticristo é o opositor de Cristo. Amém? Mas eu lembrei de uma coisa aqui, pastor. Cristo e a igreja, não é somente Cristo, é Cristo e a igreja, é o reino dos céus. Então o que é o anticristo? O anticristo é o filho da perdição, é o homem da iniquidade, que se opõe ao reino dos céus, que se opõe a Cristo e a igreja, trocando em miúdos, que se opõe à vontade de Deus. Olha só. Então o anticristo, ele é contrário a Deus, ele é contrário a Cristo, ele não suporta Cristo, ele não quer Cristo, ele não ama Jesus, ele não ama a igreja, ele se opõe a Deus e à vontade de Deus. Isto é o anticristo. Este é o mistério da iniquidade do versículo 7. Olhem por favor para o monitor. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Quando é que Cristo vai voltar? De acordo com o texto, quando vier a apostasia e for manifestado o iníquo, o homem da iniquidade. Sim ou não?
Só que ele fala, mas o mistério da iniquidade já opera. Isso quer dizer que o anticristo, ele é um ser humano, é um homem que vai surgir nos últimos tempos, no finais dos tempos, para manifestar na mais alta manifestação, na mais cristalina resolução, né? Em high definition, né? Bem definido, bem claro o quê? A oposição máxima a Deus. A oposição máxima a Deus. Então o anticristo é um homem que se opõe no máximo a Deus. E ele manifesta na mais alta e cristalina manifestação o velho homem. O velho homem. Agora, veja se vocês conseguem perceber uma coisa aqui. O que é o mistério da piedade? Aquele que foi manifestado na humanidade. Sim ou não? Então o mistério da piedade, Deus manifestado no homem. E o mistério da iniquidade, o diabo, o arquirrival inimigo de Deus, manifestado no homem. Aqui se estabelece o princípio da instrumentalidade. Deus se manifestando e Satanás se manifestando. Deus se manifesta por meio do seu reino, por meio de Cristo, por meio da igreja. E o diabo também se manifesta por meio de homens, cujo coração é contrário a Deus, cujos pensamentos não concordam com Deus, cujas emoções não se alegram em Deus, cujas vontades não condizem com a vontade eterna de Deus. Então são dois mundos, dois reinos e dois homens. Irmãos, eu quero falar uma coisa para vocês aqui. Sabia que esses dois mundos, eles existem dentro de nós? Segura aí, fica firme para você não cair da cadeirinha. Esses dois reinos, dois mundos, dois senhores, duas forças habitam concomitantemente em nós. Lembra quando Paulo disse lá em Gálatas capítulo 5, que a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne porque são opostos entre si? Isso quer dizer que dentro de nós, na nossa carne, habita o pecado, a força do pecado, a maldade, a iniquidade. Mas que em nosso espírito habita Deus, Deus habita em nosso espírito, o próprio Deus triuno está em nós. E ambas são duas forças dentro de nós. E agora nós estamos em um dilema, diante do mistério da piedade e do mistério da iniquidade. Lá em Mateus capítulo 13, versículo 25, diz assim, ó. Mateus capítulo 13, versículo 25 diz assim, ó. Enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, né, o inimigo do semeador, e semeou o joio no meio do trigo. Então nós temos aqui um trigal, que é o reino dos céus, Cristo é a igreja, o novo homem, e por outro lado tem um joio. O trigo são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. E aí o versículo 26 diz, e quando a erva cresceu e produziu fruto, ó, a erva cresceu e produziu fruto. Esse fruto sabe o que é? Esse fruto é o resultado de uma semente que foi semeada no mundo. Atenção. O mistério da piedade, quando ele se manifesta, ele é evidente. Porque quando Deus se manifesta, Deus se torna evidente na tua vida. As pessoas veem Deus, as pessoas veem o amor, as pessoas veem a conduta do novo homem. As pessoas conseguem ver o Espírito de Cristo em você quando Deus se manifesta, quando Deus frutifica na tua vida. Porém, por outro lado, quando o velho homem se manifesta, as pessoas também veem de maneira evidente o mistério da iniquidade, que é o espírito do anticristo. 1 João capítulo 4, versículo 2. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo o Espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o Espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e que presentemente está no mundo. Olha só o texto. Todo o Espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse que não confessa Jesus é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem. Quem vem não é o anticristo, mas que presentemente está no mundo. Isso aqui concorda com aquele outro texto.
Quer dizer que o anticristo vem. Ele não veio ainda não, a pessoa não veio não, mas o espírito do anticristo está presente no mundo. Aonde? Dentro de todos os seres humanos. O que é apostasia se não dar as costas a Deus? O que é o pecado se não se afastar de Deus? Queridos, Deus deseja frutificar em nós, só que o diabo também deseja. Cristo deseja ser manifestado em nós, porém o anticristo também. O Espírito de Cristo, que é tudo o que Deus é, todos os atributos de Deus, deseja ser manifestado na minha vida e na tua vida. Isso é o frutificar do reino dos céus nesse mundo. Mas também o império das trevas, o espírito do anticristo, que está dentro de nós, que a Bíblia chama de pecado, de morte, também deseja se manifestar. Como estamos vivendo nossa vida cristã? Como estamos vivendo nosso casamento? Como estamos vivendo a vida social? Como estamos vivendo a vida financeira, na nossa profissão, no nosso trabalho? Você como um servidor público, como um servidor de empresa privada, você como um patrão, você como um empregado, você como pai, como mãe, como esposo, como esposa, como motorista no trânsito, na sua viagem, no seu entretenimento, no seu lazer, como você está vivendo? Será que está sendo evidente na tua vida o mistério da piedade, que é Deus manifestado em você? Ou será que está sendo evidente o mistério da iniquidade, que é o espírito do anticristo manifestado na tua vida? Isso é muito sério. Ser cristão não é ter uma Bíblia, ser cristão não é cantar alguns cânticos somente, ser cristão não é fazer algumas orações, trazer algum dinheiro e colocar ali. Isso não é ser cristão, isso faz parte muito pequena, de maneira muito pequena e muito pálida da vida cristã. Ser cristão, primeiro, é ser nascido de Deus. Se você nasceu de Deus, diga amém. Ser cristão é ter comunhão com Deus. Se você tem comunhão com Deus, diga amém. Ser cristão é manifestar Deus na tua vida, no teu viver humano, porque esse é o mistério da piedade. Deus sendo visto e sendo percebido no teu viver diário. Por isso que o tema dessa série de mensagens é os mistérios do reino dos céus, porque o cristão que não sabe dessas coisas, que não tem essas informações, que não recebeu a luz do evangelho, ele fica vivendo uma vida religiosa, aí fica atribuindo as coisas, o pecado, e atribuindo o erro aos outros, e até mesmo a Satanás. Tudo o que é de ruim que acontece é Satanás. Não, o diabo é o diabo. Não, o diabo está furioso. Não, o diabo está me perseguindo. Não, o diabo está me tentando. Ah, porque é o diabo, não, porque é o demônio. Tudo é o demônio, nada é ele. Então ele faz as suas escolhas ruins, perversas, egoístas, e o culpado é o diabo. Isso ocorreu na queda, isso é próprio da queda, né? Vamos nos lembrar rapidamente lá em Gênesis capítulo 3, quando o homem pecou. Aí Deus chegou, se aproximou no final da tarde do homem, da mulher, e disse: Adão, o que é isso que tu fizeste? Comeste porventura do fruto que eu proibi você comer? Aí ele falou assim: Senhor, eu comi, mas foi a mulher que tu me deu, eu comi. A mulher é culpada. Ah, a mulher é culpada? Que é isso, mulher? O que foi que você fez? Senhor, a serpente me enganou. E um vai transferindo a responsabilidade por outro. Um transfere para o outro. Nunca diz: Senhor, foi eu que errei, misericórdia da minha vida, Pai. Não, sempre é transferindo a responsabilidade para os outros. E nós não podemos ser cristãos assim. O cristão é aquele que sabe quem ele é. O cristão é aquele que sabe da sua responsabilidade. Irmãos, vida cristã é frutificar para Deus. Vida cristã é ter plena comunhão com Deus e com a igreja. E isso vai te levar a expressar a Deus no teu viver humano. Isso vai te levar a ser um verdadeiro cristão, um discípulo de Jesus Cristo. Caso contrário, é vida religiosa. Caso contrário, é religião. É coisa sem futuro. Coisa sem futuro é ter uma religião, irmãos. É você ficar proclamando palavras e jargões e frases desconectadas de tudo e de todos. É ficar repetindo frases decoradas e que a tua vida não tem realidade, você não tem comunhão com Deus, você não tem experiência com Deus, você não está frutificando para Deus neste mundo, você não está seguindo o Cordeiro, você não está vivendo o Evangelho. Coisa terrível é uma religião. Agora, coisa maravilhosa é viver a vida cristã conforme os princípios de Deus, conforme o Evangelho, conforme a palavra, conforme aquilo que Deus deseja, conforme a vontade eterna de Deus, porque quando Cristo se manifestar no seu reino, então os cristãos vencedores se manifestarão com Deus em glória.
Amém, queridos? Mas para se manifestar com Cristo naquele grande dia como um vencedor, é necessário ser um vencedor hoje. É necessário permitir que Deus se manifeste na tua vida hoje. É necessário que você trate com o teu coração e comece a rever os conceitos e a maneira que você está vivendo nessa terra. Porque a maneira que você está vivendo é a maneira que você está sendo visto por Deus como um cristão. A maneira que você se comporta na sociedade, na tua casa, em qualquer lugar, é a maneira que você é essencialmente como cristão. Será que as pessoas veem Deus em você? Será que as pessoas estão vendo Cristo em você? Porque se elas estão vendo Cristo em você, você está vivendo o mistério da piedade e você estará sendo coluna e baluarte da verdade. Agora, se as pessoas não estão vendo Cristo em você, certamente estão vendo o velho homem, isto é, o espírito do anticristo. Porque o nosso velho homem, a nossa velha natureza, o nosso coração, o nosso ser caído é contrário a Deus, é contrário a Cristo, é contrário a tudo e a todos. Por isso que deve haver uma conscientização dos cristãos. Os cristãos precisam se conscientizar de quem somos em Deus, quem somos em Cristo Jesus, qual é o nosso papel, qual é a nossa responsabilidade, o que precisamos fazer para sermos vistos como cristãos. Daqui a 50 anos, 60 anos, a maioria de nós aqui não estaremos mais aqui. A maioria aqui não estará aqui mais. E como seremos lembrados? Por teólogos? Seremos lembrados como teólogos? Como mestres da Escritura? Como aqueles que explicavam os textos bem explicadinho e fazia ali toda a apologia, toda a exegese, e tinha uma hermenêutica impecável, com uma retórica, uma pregação, com palavras rebuscadas e pessoas inteligentes. Será que seremos lembrados assim? Como teólogos? Ou seremos lembrados como cristãos, como servos de Deus, como filhos de Deus, como pessoas, seres humanos que entenderam a causa da sua existência como cristãos. Pessoas que entenderam o que é ser cristão, o que é ser reino dos céus.